Olá, olá, olá. Me ouve? Sim. Show. Vamos para mais uma leitura? Sônia quer ler ou eu leio? Posso ler também? Pô, Vamos, eu vamos lá. começo, tu Deixa que eu termina? der. Se eu cansar, eu te passo. Tá Capítulo bom. 3. Tudo é para o bem, subtítulo A Luz da Verdade. A respeito desse ponto de verdade na fala, foi dito no Likutê Moharan que quando uma pessoa está rezando, ela é rodeada pela escuridão e pelas clipot, cascas, que a impedem de rezar. O conselho para esse caso é a verdade, ou seja, tentar falar, seja como for, algumas coisas verdadeiras, como dito. Por meio da verdade, é possível encontrar a abertura que existe na escuridão, pois a principal luz iluminadora é Deus, como está escrito: O Eterno é minha luz e minha salvação. Salmo 27. Com a mentira, afasta-se Deus, pois a falsidade não pode permanecer diante de meus olhos. Mas, por meio da verdade, o Todo-Poderoso reside com a pessoa e a ilumina, mostrando-lhe como sair da escuridão que a impede de rezar. Pois a essência da luz é o Santíssimo, bendito seja, e o Todo-Poderoso é a própria verdade. A essência do desejo por Deus se baseia única e exclusivamente na verdade. Princípio 9. A conclusão do texto diz: Veja se o que você falou e saiu da sua boca foi em verdade. E assim o Todo-Poderoso desejará das alturas habitar com você. E ao habitar com você, ele o iluminará. Foi mencionado pelo nosso grande mestre, no princípio 2, no Likutê Moharan, que há por meio do agradecimento uma que só por meio do agradecimento uma pessoa consegue ter o mérito de falar coisas verdadeiras. Isso porque por meio do agradecimento se revela a luz da verdade, que ilumina a fala. Esse é o propósito da oração e da meditação, ter o mérito de falar coisas verdadeiras, como mostrado em vários lugares das palavras do nosso mestre. O nosso mestre nos ensina que, sem o agradecimento, até mesmo o que falamos com Deus quando estamos sozinhos, que é o tipo de fala mais próximo do homem, é repleto de mentiras. Afinal de contas, a pessoa orou a Deus em um momento de falta de fé absoluta, sem acreditar que tudo é para o bem. E se no momento da meditação e isolamento, quando a oração vem do coração, a pessoa não está falando coisas reais e de verdade, muito menos ela poderá dizer as palavras da oração com a verdade. Ela certamente falará as palavras da boca para fora, sem sequer pensar no que está dizendo. Por exemplo, a pessoa diz: Concede-nos sabedoria, entendimento e conhecimento, sem querer receber sabedoria, entendimento e conhecimento de Deus. Ou ela diz: Deus salva, sem querer a salvação. Isso não é mentira? Apenas por meio do agradecimento e da gratidão que conseguimos ter verdade no que falamos na oração. Assim, devemos lembrar que não se trata de só mencionar a palavra obrigado, como se fosse uma segular, remédio espiritual. O que precisamos é seguir verdadeiramente por esse caminho de agradecimento e gratidão, ou seja, adquirir a confiança e crença de que tudo é para o bem e dizer obrigado com todo o coração por tudo que ocorre, pois sem se esforçar para compreender que tudo é para o bem e agradecer de coração, mesmo o agradecimento dito é uma mentira e com ele não se chegará à verdade. Não é esse o tipo de fala que tirará a pessoa da escuridão e da ocultação, próximo dos que o invocam com sinceridade. É isso que aparece no Salmo de Davi 145, que recitamos pelo menos 3 vezes ao dia. Em todos os versículos, bem no meio deles, existe a letra Vav, dividindo o versículo em duas partes. Por exemplo, Salmo de Davi: Exaltar-te-ei, meu Deus e meu Rei, e bendirei sempre teu nome. Tem o Vav no meio. Sim, louvar-te-ei a cada dia e Vav. Teu nome hei de eternamente abençoar.
apenas no versículo. Está sempre próximo dos que o invocam, dos que por ele clamam com sinceridade. Não existe o Vav dividindo o texto em duas partes. Por quê? Diz o Gaon de Vilna que em todos os versículos que há o Vav, isso mostra que existem dois louvores. Por exemplo, grande é o Eterno e digno de todos os louvores. É o primeiro louvor e o segundo, pois incomensurável é sua grandeza. Cada geração transmitirá a seguinte o louvor de tuas obras. É o primeiro. E narrará a grandeza dos teus poderosos feitos. O segundo. Isso se aplica a todos. Mas no versículo, está sempre próximo dos que o invocam, dos que por ele clamam com sinceridade, trata-se de apenas um louvor do começo ao fim, para indicar e ensinar que Deus está próximo de todos os que o invocam, mas apenas os que o fazem em verdade. Isso é verdade tanto nas orações como nos pedidos e também nos agradecimentos. Nas orações e pedidos, por exemplo, pessoas pedem que Deus lhes dê dinheiro, porque com esse dinheiro elas querem destruir o mundo. Por acaso Deus ficaria próximo de pessoas que o invocam dessa maneira? Existe uma parábola disso no livro Began Haimuná, do filho que diz para o pai: Pai, me dá dinheiro? O pai pergunta: Para que você quer dinheiro? O filho responde: Para comprar um trator e derrubar a sua casa. É exatamente esse o caso da pessoa que pede: Me dê dinheiro, pois com ele eu vou destruir o seu mundo. Deus se aproxima dessa pessoa? De modo algum. Por isso foi dito: está sempre próximo dos que o invocam, dos que por ele clamam com sinceridade, pois é um ensinamento só. E isso também é verdade com relação ao agradecimento. Se uma pessoa não diz obrigado de verdade, Deus não se aproxima dela por meio desse obrigado. Esse não é um obrigado de fé, mas um obrigado que a pessoa está usando como se fosse um remédio espiritual, uma segular. E não é essa a vontade de Deus. Deus quer aproximar a pessoa para que ela tenha conhecimento, para conhecê-lo e entender como ele é bom e benevolente, como é misericordioso, etc. Ele não quer que a pessoa diga coisas da boca para fora como um papagaio. Milagres do dia a dia. A gratidão precisa ser parte da nossa vida para todos os detalhes, até mesmo as menores coisas. Por exemplo, um aluno me contou que um dia, tarde pela manhã, ele estava em casa e o filho dele chegou do Talmud Torá chorando. Todo mundo sabe que não é nada agradável ver a criança voltar para casa no meio do dia chorando, mas a fé diz que o que Deus faz é para o bem. Este aluno, que tinha ouvido algumas lições sobre gratidão e agradecimento, começou a agradecer a Deus e depois se arrependeu um pouco, buscando entender o que Deus queria dele. Só depois ele foi falar com o filho, que contou que uma criança da escola havia incomodado a ele, e por isso ele chorou e correu para casa. O pai explicou com candura e docilidade a perspectiva da fé e disse: Quem foi que te incomodou? Foi o fulano? Você sabe que tudo que acontece é obra de Deus, certo? Ou seja, foi Deus que fez essa criança incomodar você. E você também sabe que tudo que Deus faz é para o bem. Aparentemente, Deus ama a sua oração e Ele quer que você reze para Ele. Então, a partir de hoje, reze para Deus te proteger, para que essa criança não mais te incomode. É preciso fortalecer a fé. Portanto, meu querido filho, ouça bastante os CDs para crianças, o pequeno Nashman, Iosele, etc. Em seguida, eles fizeram algumas orações juntos e o filho voltou para a escola de Torá. E qual foi o resultado de toda essa história? O resultado foi que o menino aprendeu uma lição sobre a fé e aprendeu a rezar melhor. Porque, embora seus pais lhe ensinassem a rezar, isso não é nada como aprender com a experiência, como nesse caso, que por ser enfrentado,
Ele aprendeu a fé e a rezar, confiando em Deus. Se assim for, depois do ocorrido, vemos como está tudo bem e em ordem. Mas naquele momento em que o pai disse obrigado, ele não sabia como as coisas seriam para o bem. De acordo com a lógica, certamente não parecia nada bom que a criança tenha fugido da escola sem permissão do rabino e também o fato de estar chorando. Acontece que durante o teste ele não entendia o que Deus faz. Nesse momento, certamente, ele não sabia o que haveria de bom naquilo, mas ele agradeceu de todo o coração e por isso viu a salvação. É esse o ponto que devemos aprender. Primeiro de tudo, a pessoa deve dizer obrigado com todo o coração e depois Deus vai lhe mostrar como aquilo é para o bem. Há casos em que a pessoa vê logo depois, e em curto período de tempo, como tudo é para o bem. E em outros casos, isso ocorre só depois de um longo tempo. Jacó, o patriarca, esperou por muito tempo para ver o bem no que aconteceu com ele faz e Labão, como aprendemos anteriormente. No entanto, Nahum Shgan-Uzu, dentro de poucos dias, soube que o que ocorrer era bom. Em cada caso é diferente, e cada um tem o seu próprio tempo para saber que tudo é para o bem. E até não vermos de uma forma compreensível que tudo é para o bem, devemos acreditar. Posso continuar. Pode ser. Palavras de consolo. No Lag Baomer de 5.769 ocorreu um desastre terrível. Um acidente fatal no caminho de volta de Meron. Até 2h30 da manhã eu fiquei no funeral de 5 santos, 2 adultos e 3 crianças. Levantei-me no dia seguinte para uma angústia terrível no coração, sem que eu pudesse controlar. Eu tive que trabalhar muito duro para fortalecer e sair dessa terrível dor. Eu vi que o curador do mundo me deu o mérito de ouvir um monte de exemplos sobre agradecer durante meses antes do evento. Toda vez que eu falava sobre o assunto nas aulas, eu vi que a única coisa que ressoava no meu coração o tempo todo era que tudo que Deus faz é para o bem. Também de que não há mal no mundo, que eu não entendo nada e nada sei, apenas acredito que tudo é bom. Todas as aulas ecoavam em meu coração, e assim voltou minha fé e alegria. As palavras de fé foi isso que me deu vida, e isso que me fez mais forte. Então eu pensei comigo mesmo, o que uma pessoa faz sem essas palavras? Como ela consegue viver? Como ela consegue trabalhar? Como continua vivendo? E na verdade, eu ouvi histórias sobre pessoas que perderam tudo e que ficaram muito mal quando atravessaram um problema, às vezes nem tão ruim como esse. E isso me fez fortalecer a ideia de que precisamos continuar falando mais e mais e crescer ainda mais nesse quesito de agradecer e da fé de que tudo é para o bem, que não há mal no mundo, pois essa é a mais pura verdade. Nós somos humanos e claro que durante o teste aquilo nos dói. É impossível e proibido ignorar ou reprimir as emoções. Mesmo aqueles que acreditam que tudo é para o bem sentem dor. Então, realmente ficamos tristes, choramos. Mas agora acabou. Há um local para voltar. Temos a fé, temos algo de onde receber força para continuar. Há como continuar a vida. Consolo dos consolos. Uma vez fui consolar uma viúva muito jovem. Eu vim consolar e o consolado e fortalecido fui eu. A viúva disse que o marido nos últimos meses havia descoberto um tesouro valioso. Qual era o tesouro? Os livros Began Haimunah, Began A Hormah, Began A Shalom. Ela contou que nos últimos meses de vida seu marido estava lendo e estudando e fazendo anotações na borda das páginas. Ele tinha todos os CDs de gratidão e agradecimento em casa, e ele dizia constantemente para ela que na casa deles havia apenas gratidão e agradecimento. Depois de alguns meses estudo e aprendendo junto com os discos e se fortalecendo no agradecimento, o marido, que a paz esteja com ele, havia morrido. E a viúva me disse: Olha, eu digo muito obrigado por tudo. Se eu não estivesse de luto, eu estaria dançando e alegre. Meu marido me deixou tão preparada e eu vi que ele queria tanto que eu aprendesse isso, que eu digo muito obrigado por tudo. Obrigado, eu agradeço a Deus. Aceita tudo com fé. Não sei de nada e não entendo nada. Deus sabe o que está fazendo. Ele faz apenas o bem. Obrigado. E essa é a mais pura verdade. Se ela chorasse e se lamentasse pelo que estava ocorrendo, o marido voltaria de seu túmulo.
Havia alguma chance de que isso acontecesse? Talvez se ela chorasse bastante? Não e não. Se ela chorasse bastante, ela o colocaria ainda mais fundo na sepultura. O falecido sabe de tudo e vê como a esposa está perdida em tristeza, sabendo que Deus não permita, se ela fizer perguntas, ele será julgado no céu. Porque você não acendeu em sua esposa a luz de Deus? E o mesmo vale para aquela mulher, que deve continuar a vida e cuidar dos órfãos. Se ela chorar demais, ela só perderá cada vez mais a sua fé. Ela pode chorar de saudade, mas não se manter com um excesso de sofrimento causado pela tristeza. Porque, na verdade, pela fé não há dor. O que Deus faz é bom. Se uma pessoa sente muita dor, isso significa que ela pensa e sente que o que ocorreu não é bom. Mas em todos os casos deve saber, Deus é bom. Não existe mal no mundo. O que chamamos de mal é a ingratidão do homem, que pensa que compreende o mal. E é o mal que ele vê e experimenta, pois ele é o fruto da sua ingratidão. Portanto, a Torá permitiu que se sofra e se enlute na medida correta, mas proibiu a extensão da dor por um período maior que o adequado. Isso ocorre pelo motivo que escrevemos, que na prática, e é a mais pura verdade, a pessoa não precisa sequer sentir dor, embora seja impossível pedir que a pessoa não sinta dor alguma, pois afinal de contas, trata-se de um ser humano com sentimentos, pelo menos ele não pode se manter com mais dor e sofrimento do que o necessário. Proteção da alma. Em outra ocasião, eu também fui consolar a viúva de um jovem estudante que se aproximava de mim, e quem saiu consolado fui eu. Já no local do enterro, a viúva estava em frente ao falecido e agradecia a Deus de todo o coração. Somente palavras de agradecimento e fé se ouviam de sua boca. Todo mundo que passava por ali se emocionava com a magnanimidade daquela jovem mulher corajosa. Certamente, se ela chorasse, seria algo feito esperado, pois as lágrimas de uma viúva são recebidas no céu. Mas há um risco de que o choro sufoque e surja o veneno da dor e do sofrimento, fazendo a pessoa perseguir a tristeza. Isso é uma destruição e foge dos limites aceitáveis. Como vemos, às vezes, algumas pessoas que passam por um desafio e é isso, a vida delas acabou ali. Isso tudo ocorre porque elas não receberam a dor com fé. Por outro lado, as pessoas que receberam a dor com fé logo saem da sua zona de influência da dor e do sofrimento. Como aquela viúva que na frente do falecido disse obrigado. Ela já havia saído do trauma. O que me alegrou e me confortou ainda mais foi o que vi na Shiva, quando fui novamente consolar a viúva. Eu observei como as crianças estavam em torno da mãe, felizes e sorrindo, pois eles viam a mãe fortalecida, alegre e agradecida. Isso é algo que, se eu não visse com meus próprios olhos, jamais imaginaria, mas quando vi isso, pensei para mim mesmo: o que aconteceria se eles vissem uma imagem diferente da mãe, chorando e reclamando, questionando a dureza de Deus? Se aqueles órfãos ouvissem perguntas, dúvidas e reclamações, seria difícil descrever as feridas, a tristeza e a comoção crescente que eles teriam. Como é que eles cresceriam? Com questionamentos a Deus? Segundo o que a mãe fazia, por que aconteceu isso conosco? E por que ficamos órfãos? E por que nosso justo pai foi levado? Que salvação saber que a mãe aprendera a sabedoria da fé e andava com gratidão e agradecimento. Ela mesma estava sendo salva da amargura e da tristeza em excesso. Inclusive as crianças viam a figura da mãe que agradecia, que era forte na fé, e ficavam felizes, sendo capazes de receber a seguinte mensagem: nosso Pai está conosco, Ele olha sempre por nós, Ele está sempre conosco, nosso Pai reza conosco. Eles não se sentiam coitadinhos. Isso lhe dava um preparo para uma vida de fé e alegria, e tudo por causa da mãe que recebia e aceitava tudo com fé. Também os que estavam ao redor e os parentes mais próximos se fortaleceram com a fé da viúva. E se a viúva perdesse a fé, eles também perderiam. E então é claro que as crianças seriam influenciadas por isso, pois veriam a imagem de alguém miserável. Todos ao redor os olhariam como coitadinhos e lhes dariam a sensação de serem coitadinhos. Que vida esperaria por aquelas crianças dali em diante? Mas, por meio da fé da viúva, todos ao seu redor se fortaleceram. Nós vimos o irmão do falecido que estava diante da fé e que, durante a Shivá, simplesmente se encheu de uma fé da mais poderosa. Se ele visse a viúva do irmão sofrendo, ele se afastaria e teria ainda mais dúvidas sobre a fé. Como pode ser? Depois de meu irmão fazer techuvá, é isso que ocorre? Etc. Como passamos por isso? Essa é a realidade. Tudo
tudo é para o bem, mas não se trata de algo como que nos convencemos ou a outros. É assim que realmente é. Se uma pessoa supera a má inclinação e vive nessa realidade, ela vive uma vida boa, independente do que acontecer com ela. E se ela não acreditar que aquilo é para o bem, e chorar, e fizer perguntas e se rebelar, aquilo vai resolver algum problema ou consolar a sua tristeza? Em particular, a experiência da viuvez, que possa não vir sobre nenhum judeu, que é a mais difícil, como a jovem que perdeu o amigo da sua vida, que vivia com ele em paz, ficando com os órfãos, mas com a fé, vimos como ela consolou os que vinham consolá-la. Com isso, pode-se ver o poder da fé, que é uma força enorme. Quando a mulher fica ao lado do marido, que faleceu, e agradece a Deus, realmente vemos como com o conhecimento dos CDs e livros vêm os dias do Messias, pois dizemos, para tudo, bom e benfeitor. Com isso, vemos o poder dos livros e CDs, seja como for. As viúvas mencionadas precisaram passar por essa experiência. A única questão é, como elas passariam? Vemos que por meio dos livros e CDs tudo foi adoçado. As viúvas também recebem os julgamentos com fé, alegria e agradecimento. E sem os livros, como passariam pela experiência? Todo aquele que pensar nisso poderá entender a diferença entre os dois casos, como água e vinho. Viver a vida. E desses tópicos em especial aprendemos com ajuda, com ainda mais motivo para o resto da vida. Porque certamente nenhuma experiência do dia a dia se assemelha à da viuvez. Deus nos livre. E em todos os assuntos da vida, nos pequenos problemas da vida, se uma pessoa se relaciona com qualquer pequeno problema com o choro, qualquer pequena coisa já enfraquece a vida daquela pessoa. Por outro lado, se a pessoa aceita o fato de, com fé e dá graças a Deus, isso faz toda a diferença. E ela vive uma, e ela vive uma bonita sempre. Ela vive uma bonita sempre, sabe? Uma bonita vida sempre. Aqui também somos obrigados a dizer que a maneira pela qual alguém passa pelos desafios da vida afeta todos os parentes e crianças. Por exemplo, o desafio das dívidas. Cada um pode imaginar, dado o que temos aprendido, a diferença entre diferentes devedores, entre o devedor que aceita a sua reparação com fé e aquele que não aceita com fé. Aquele que não aceita a experiência com gratidão e alegria, que inferno ele terá em casa. Recriminações e brigas, sombra e escuridão da morte, e as crianças vendo a mãe e pai minguando, confusos, ansiosos e etc. E no outro oposto, aqueles que aceitam com gratidão a experiência, as crianças nem sequer sabem que há um problema. Eles veem os pais felizes dançando, talvez eles sintam que falta algo material, mas como estão todos felizes, isso não é considerado uma falta. Isso se aplica a todos os campos e assuntos. Desafios com uma criança, como casamento não ocorre, divórcio, mudança de domicílio e muitos outros. De tudo isso se pode ou sair fortalecido ou quebrado, construir ou destruir. As experiências da vida podem construir a pessoa se ela as aceitar com fé. Se a tiver com fé, se a tiver fé em Deus, que Deus só faz o bem para as pessoas. A pessoa constrói coisas com os eventos que Deus manda, mas ela não tem fé em Deus. E ela suspeita que Deus quer destruí-lo à toa, ela fica destruída. Tudo depende da fé da pessoa. Aqui temos a diferença entre aqueles que vivem na fé e aceitam tudo com alegria, gratidão, e aqueles que não recebem a fé e reclamam. Essa é a diferença entre a vida no paraíso e uma vida no inferno, como cantávamos nas aulas juntos, ou a fé ou o Gehinnom. E por isso todos devemos nos fortalecer, aprender a fé e aprender a andar com gratidão e agradecimento, assim todos terão o paraíso ainda neste mundo. Não é difícil, só depende da vontade e do trabalho do homem. A alegria do mundo sob sua cabeça. Todos aqueles que têm o mérito de receber as coisas com simplicidade e tentar mantê-las certamente vê grandes libertações e milagres na vida. Como os milhares de histórias que chegam até nós todos os dias, relatando a salvação e os milagres vistos por aqueles que caminham em agradecimento e gratidão. Mas, quanto maior o conselho, maior também as barreiras para pô-lo em prática. Muitas pessoas acham difícil agradecer, especialmente pelo que aos seus olhos parece uma dor. O motivo para isso é que difícil para elas renunciar à sua vontade e aceitar a vontade de Deus. Este é o maior obstáculo. E a principal e mais fundamental causa que impede uma pessoa de dizer obrigado. A pessoa não quer abdicar de sua vontade frente à vontade de Deus. O Todo-Poderoso tem um desejo
em um projeto específico, que é melhor para aquela pessoa, mas a pessoa tem desejos que se opõem aos desejos de Deus. Na opinião da pessoa, o que ela quer é que é melhor para ela. Ela provavelmente sabe mais que Deus. Certamente, ao que tudo indica e em princípio, ela concorda que o desejo de Deus é o melhor para todo mundo, mas isso se aplica só aos outros e não a ela. Com ela, o caso é diferente. No caso dela, ela entende um pouco melhor o que é, o que é melhor para ela, que Deus quer o que é melhor para ela. Por exemplo, um jovem que não consegue se casar. Certamente, esta é a vontade de Deus, que até aquele momento ele não encontrou o seu par. Certamente é melhor para ele que seja assim e que até este momento ele não encontrou a mulher para casar ou marido para casar. Mas a pessoa não está disposta a querer o que Deus quer, porque, em sua opinião, ela já deveria estar casada. Portanto, é difícil para ela agradecer a Deus em especial porque ela não pode dançar, bater palmas e cantar. Obrigado, Deus Todo-Poderoso, por eu ainda não ter encontrado alguém para casar. Ela não pode e não consegue cantar essas músicas para Deus porque em seu coração há tristeza. Digamos que ela até aceite esse ponto sem se lamentar, mas você ainda diz que ela precisa cantar, dançar e agradecer. Não exagere. Tudo isso mostra que a pessoa não está disposta a anular a sua vontade frente à vontade do Todo-Poderoso. Ela quer se casar nesse exato momento e ela não consegue abrir mão da sua vontade frente à vontade de Deus. E isso não quer dizer que ele é ingrato de propósito, mas simplesmente que não prestou atenção a isso. Assim, estamos ilustrando e reforçando as coisas cada vez mais, explicando detalhadamente na esperança e rezando para que tudo isso penetre no coração das pessoas. A pessoa diz: é verdade que o que Deus faz é bom, não sou ingrato, Deus nos livre. Mas o meu caso é diferente. No meu caso, Tan, 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 tan. Deus nos livre de dizer algo assim. Por acaso existem casos particulares que fogem à regra quando se trata de Deus? Deus nos livre, Deus nos livre. Essa é a explicação para tudo na vida que não ocorre como a pessoa quer. Por exemplo, ela precisa viajar e nesse meio tempo teve um acidente de carro. Graças a Deus, ela teve apenas ferimentos leves, mas todos os seus planos foram por água abaixo. E o mesmo se aplica com qualquer plano de uma pessoa, seja no que for, que não ocorre como ela quer. Quando a pessoa quer uma coisa, mas na prática ocorre outra, isso significa que Deus quer aquela outra coisa. Por isso é preciso abdicar da vontade própria frente à vontade de Deus, na crença de que isso é o melhor. Deve-se agradecer a Deus e dizer: Senhor do universo, eu queria tal e tal, mas vejo que sua vontade é outra. Aceito sua vontade e te agradeço pela mudança de planos. E certamente é o melhor para mim. Já que você faz, já que você faz o que há de melhor para mim, quando uma pessoa diz obrigado de verdade, de todo o coração, e se alegra de verdade de tudo o que aconteceu até aquele momento, todas as orações feitas dali em diante, depois de dizer obrigado de verdade, serão iluminadas pela luz da fé. A pessoa dirá em alegria e humildade: Senhor do universo, me envie alguém para eu me casar, por favor, quando você quiser. Eu quero hoje, mas que seja como você quiser. Se você quiser hoje, então hoje. Se você quiser mais tempo, como você quiser. Isso é fé. Se Deus quer, eu quero. E se Deus não quer, eu também não quero. Obviamente devemos rezar e com isso construir os receptáculos. Mas precisamos nos anular frente a Deus, ou seja, aceitar. É importante reforçar isso aqui. Obviamente devemos rezar. E com isso, construir os receptáculos. Se a gente não tem uma coisa, ou se a gente não vivencia uma coisa, é porque a gente não está preparado para aquela coisa. Então, a análise diante disso é importantíssima também. Precisamos nos anular frente a Deus, ou seja, aceitar com amor tudo que Deus quer, pois as palavras da oração são receptáculos que recebemos a luz de Deus. Mas a primeira coisa necessária para construir esses receptáculos é a fé de que tudo é bom e o agradecer a Deus, pois a coisa fundamental para a construção dos receptáculos é a fé. Assim, mesmo a oração, se ela é feita sem fé, não funciona como funciona quando acompanhada de fé. Assim, todo mundo deve pedir para acreditar e conhecer ao Criador e construir a fé estudando esse tipo de conhecimento. Que tudo que ocorreu até agora é o melhor e que também tudo que ainda ocorrerá é o melhor, sem dúvida alguma. Pois certamente Deus fez até aqui só o bom e também o fará daqui em diante. Um resumo. Vamos voltar a alguns pontos para resumir. Quais são os principais motivos pelos quais uma pessoa não consegue viver o conhecimento de que tudo é para o bem? Afinal de contas, se perguntamos a qualquer pessoa que se considera uma pessoa de fé
Se ela acredita que tudo que Deus faz é para o bem, ela certamente dirá por obrigação: sim, tudo que Deus faz é para o bem. Sendo assim, continuamos a perguntar: por que você não sorri todos os dias? Se tudo é bom, o que há de ruim na sua vida? Isso é sinal de que você não está vivendo a fé que tudo é para o bem. Por quê? Paramos aqui? Tudo bom? Tem uma percepção desse final de semana, por exemplo. Tá chovendo. Ai, tá chovendo, socorro, peraí. Socorro, Deus. As minhas roupas estão no varal. Ah, vai lá. Eu avisar o Jardel. Molhou tudo. Ah, não, o Jardel já tá recolhendo. Gratidão. Final de semana aconteceu uma coisa bem interessante aqui em casa. Quer dizer, bem difícil. E eu consegui chegar nesse lugar de gratidão, bem rara, mas consegui. O Jardel tava lavando o carro no sábado e ele abriu o portão e a nossa coroca fugiu. Nossa cadela, veinha. Ela tem 19 anos, ela é bem veinha. Às vezes ela fica com geometria e balanceamento bem errado, assim, as perninhas dela não funcionam direito. Mas no que diz respeito a sair, ela é uma cadela sem vergonha. Por quê? Porque ela vaza, ela não pode ver o portão aberto que ela foge. Quando a gente estava na outra casa, ela simplesmente foi embora e foi parar numa outra casa. Tipo, quando a gente mudou da casa A para casa B, agora a gente tá na casa C. Ela foi da casa B até a casa A em 10 minutos. Ela atravessou uma via com muito carro, via dupla, uma véia coroca de 19 anos. E aí os vizinhos lá disseram, mandaram foto dela, que ela pulou o portão e disseram assim, gente, por que vocês deixaram a cadela de vocês aqui? E a gente não deixou a cadela, a nossa cadela tá aqui, cadê a cadela? Cadê a cadela? A cadela simplesmente foi embora e disse assim, tchau, não quero nessa casa e vou embora daqui e voltou para casa antiga. Aconteceu a mesma coisa aqui nesse final de semana. Ela simplesmente foi embora. Aí nós não reparamos, de noite, era o quê? Umas 10 horas da noite, e o Jardel disse assim, ai, dá uma olhada porque a Mel não tá lá fora. Fui lá, olhei na frente, olhei atrás, olhei todos os lugares, cadê a Mel? A primeira coisa que eu pensaria na minha cabeça é, Jardel, por que que você deixou o portão aberto, cara? Não é possível, velho. Você sabe que a cadela foge. Por que que você faz isso? E blá, 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 blá. Na minha cabeça eu ia, né? Tudo aquilo. Mas na hora me vi assim, ué, por que que Deus fez ela ir? Tipo assim, foi Deus, não foi automático. E eu acredito à leitura do livro. Tipo, é igual o cara tá falando ali. Ele tá inculcando em nós esse automatismo, porque foi automático. A primeira coisa que eu pensei, ué, por que que Deus quer que ela foge? Aí eu disse assim, Deus, se você pediu para ela, se você fez ela fugir, então o senhor tem que cuidar dela, não? Se o senhor não quer. Só que daí me deu uma sensação de tipo, meu Deus, ela é muito velhinha, como é que ela vai atravessar a rua? Aí a gente deu uma volta nas quadras aqui, fez a volta em todas as quadras, foi até a casa antiga, 6 quilômetros daqui. Eu tinha certeza que ela tava para lá. E nada do bicho. Voltamos para casa. Sei, vou deixar o portão meio entreaberto, né? Porque vai que ela volta. E simplesmente a gente foi ler a Bíblia. Tipo assim, feliz da vida. Tava pulando e dançando? Não, mas a gente tava confiante. E aí eu disse assim: olha, se o Senhor mandou ela ir, alguma coisa o Senhor quer. Se todas as coisas o Senhor faz para o bem, então a gente recebe. Foi automático, não há explicação, não foi forçado. Ah, eu vou pensar isso. Eu tava com uma sensação ruim, de tipo assim, tadinha da coroca, vai passar frio na rua, o que que vai acontecer com ela? Oh Deus, cuida da coroca, coitadinha. E tipo assim, por que que eu não ruminei assim, por que que eu não fui ali fora ajudar o Jardel com o carro, e eu tinha salvado a coroca dela ter fugido. Mas se a coroca quer fugir, então deixa a coroca. Aí eu deixei o portão aberto e dormimos na Santa Paz. 5:30 da manhã, a coroca tava no portão. Morta de sede,
Ela não, eu deixei o portão entreaberto, mas ela não conseguiu Passou atravessar a porque ela noite na gandaia. Passou. passou. Eu não sei onde é que ela foi. Ela deve ter ido no bater coxa, bateu coxa, andou por ali, simplesmente assim, vou embora daqui. Foi até um tanto. Deus viu que nós não reclamemos e ela pensou: agora eu vou voltar. Gente, eu não consigo acreditar que um bicho de 19 anos consegue fazer isso. Meia cegueta, surda, surda, surda total. Mas no que diz respeito a bater coxa na rua, ela tá pronta. Ela sai a 1.000 por hora, assim, ó, de dentro de casa, quando o portão tá aberto. Aí quando tu vai lá na rua e diz, Mel, vai pra dentro. Aí ela começa a tropicar. Aí ela começa a ficar velha daí. Pra entrar, ela fica velha, pra sair, ela fica jovem. E aí, foi uma experiência de o automatismo, não do agradecimento, mas da certeza de que era para o bem. Não foi algo que eu me forcei. Eu tenho que pensar que era o bem. Simplesmente veio. Ah, Deus sabe todas as coisas, então tudo que ele faz para o bem, eu não sei o que está acontecendo com ela, mas se Deus quer assim, amém, vou dormir. Fiz o que eu podia, né? Andei, procurei, fiz o movimento ali na rua, deixei o portão aberto, mas eu não podia fazer mais nada do que isso. É a mesma coisa que ele está falando ali em relação à morte. É algo que todos nós sabemos que existe e que nós vamos passar todos nós por isso, seja nós mesmos, seja os nossos filhos, nossos maridos, Deus nos livre, que aconteça isso cedo, assim como o livro está dizendo, mas é uma certeza. E ninguém sabe o quando. Ninguém tem essa programação. Ó, quando que vai acontecer? Ninguém. Só que quando acontece isso, a primeira coisa que a gente faz é desespero do tipo, não, 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 Senhor, comigo não. Com meu filho não, com meu marido não, por favor, por favor, por favor. Eu sei lá, eu rezo 150 salmos por um ano inteiro. A gente faz promessas loucas. A gente se desespera loucamente pela vida. Só que é uma certeza a morte. Só que depois que acontece a morte, o que que vai fazer? Tem o que fazer, não vai voltar. Então, ali aquela mulher, por exemplo, do exemplo que ele deu, foi muito sábia em relação à alegria dos filhos. Outro exemplo meu, eu lembro que quando eu me separei do Davi, eu ouvi muitas coisas em relação à separação e essa coisa da mudança de casa. A gente fez muitas mudanças, eu e ele, eu e o Davi já na vida, muitas. A gente foi peregrinando assim de casa em casa. A gente continua fazendo isso. E eu vi muitas crianças semelhante à estrutura do Davi, de separado e trocando de casa, muito sofridos, porque a mãe estava sofrendo. E eu sempre optei trazer alegria para isso para o Davi, dizer para ele que ele teria mais do que uma casa, que ele teria a nossa casa, teria a casa do pai dele, que ele teria a casa da avó e que ele teria a casa da outra avó. Então, que ele teria 4 casas para ele visitar. Ele sempre foi livre respeito a isso. Eu nunca fui de prender o Davi em casa. Sempre estimulei ele a pousar fora de casa, tanto na minha mãe, quanto no pai dele, quanto na outra avó dele. Isso trouxe para ele uma perspectiva de gratidão. Ele não tem nenhum questionamento em relação à separação ou essa estrutura dele ter mais uma casa. Ele sempre agradece pelo fato dele poder visitar e ter casas diferentes para ele ir. E é uma perspectiva, porque eu não tenho como mudar isso. Agora, eu opto por fazer com que ele veja isso como algo bom. Da mesma forma, a mudança de casa e logo a mudança de escola. Porque todas as vezes que a gente muda de casa, a gente muda de escola. Então, como que eu posso inculcar na vida dele de que essas mudanças são positivas, que o movimento é positivo, que ele tem a oportunidade de fazer amigos diferentes e etc e tal, que é diferente de eu lamentar pelas mudanças e trazer para ele a ideia de sofrimento através das mudanças. Então, eu inculco na vida dele essa ideia de bom e belo, de que a gente pode se alegrar com isso, de que a gente extrai coisas boas, logo ele não se afeta, não tem nenhum questionamento, ele não exporta nenhum comportamento pesado diante disso, ele sempre está muito alegre com as casas novas. Pode falar, Carol. Eu peguei bem o finalzinho, né? Só a última parte. Primeiro eu queria falar da coroca. Gente, a co- ela só é coroca em casa, né? Que jaguar essa coroca.
Foi pra noitada, gente. Ai, meu Deus, não aguento não, Sheila. Essas coisas que acontecem contigo, você tinha que escrever um livro. Essas histórias são muito boas, muito boas. Coroca. Gente, cachorro de 19 anos é um idoso. Tava corocando na rua. Que danada. Muito legal isso você falar do automático. A gente tem uma reação automática, né? E uma coisa que aconteceu esse fim de semana, que, caramba, como diz a Dani, maravilhosa, o algoritmo do céu, é, domingo, ontem, lá na igreja, caiu uma árvore, né? Aqui é assim, que em Curitiba ventou, o pessoal fica com medo de sair por causa de vento e chuva, por causa das árvores. As árvores caem aqui, caem nos carros, caem em cima de todo mundo, porque tem muita árvore. Aí caiu em cima da fiação da rua da igreja e ficou sem luz. Então eu não fui ontem, eu assisti no online, ou seja, eu não tinha como assistir no online. E ficou todo mundo lá cantando no violão. Aí depois, na hora que ia começar o sermão, voltou a luz. Aí eles conseguiram fazer a transmissão, glória a Deus, consegui assistir. E aí ele falou, olha o tema, gratidão. Falando sobre a gratidão e Thanksgiving, né? Falando da história cristã por trás do Thanksgiving nos Estados Unidos. Foi bem interessante, né? E aí o pastor falou uma coisa que eu falei, caramba, não é que é? Eu queria compartilhar isso com vocês. Ele falou o seguinte, igual a Sheila falou, né, igual a questão da morte, por exemplo. Se morre alguém, a gente, Deus me livre, né? Ninguém quer perder um filho, um companheiro, os pais, seja quem for. E aí a gente fica bem desesperado, essa é a nossa reação. E aí ele falou o seguinte: como que a gente exerce gratidão a partir disso, no olhar de tudo vem de Deus? Que você ai, meu Deus, tá ela com os a coroca e os amigos de coroca. A fiota, ou a coroca. Olha a coroca. Essa é aqui, a fugitiva. A coroca de Linda, tá velho. arrumadinha. Noitada foi boa, hein, coroca? Eu ia E ela é falar mesmo para ela bonita, deve estar mostrar Ó, cheia a de coroca pra namorado. gente. ó a coroca. Deixa A elas coroca. vinham passear, gente. Coroca fazendo coroca. Coroca. É uma coroca velha, muito velha. Sou velha, gente. Eu aí que eu não tenho. E essa aqui é a fiota. Passa, fiota. Passa, fiota. A fiota dá risada quando a gente liga. Passa, fiota. A Frida e a Pitaia. A Pitaia. Pronto. Gracinha, os cachorros, gente. Deixa nem minha filha ver. Minha filha todo ano pede cachorro, dá até pena. Ai, Senhor, dá até pena. Para de pedir. Dá Aí uma a ele ela, falou o Carol. Propicia seguinte: isso a ela, viu? do nada, minha, Deus meu, do nada. Imagina, de um apartamento de 70 metros quadrados, cachorro. Você é Dá um louco. pequenininho, um cheetos. Dor de pelúcia, pode. Dou aqueles que você liga, bota a tomada e ele faz assim. Ó, É. maravilhoso, nem faz cocô. Não, mas eu prometi a ela que um dia a gente vai ter uma casa, quando a gente tiver uma casa, a gente vai ter um cachorro. Em apartamento não dá, não, gente. Precisa ter o cantinho deles. Acho que sofre até o bichinho, né? Não pode correr, brincar. Mas enfim. Aí ele falou assim: não significa que isso não vai te entristecer. Tipo, ah, meu marido morreu, glória a Deus. Que morreu, que bom, né? Graças a Deus. Sou grata pela morte. Não é isso. Mas ele explicou que é você dizer, Senhor, eu perdi fulano, Senhor, eu tô passando por isso, Senhor, eu tô desempregado. Mas mesmo assim, eu sou grato a ti. Mas mesmo assim, eu confio em ti. Senhor, eu estou passando por um momento difícil, uma tristeza, uma perda, seja o que for, mas ainda permaneço contigo. Mas eu creio no seu movimento, mas eu sei que tudo vem de ti, que é do Senhor o querer e o desejar. Então, é algo que vai além das nossas emoções naturais. Então, eu achei isso tão legal, porque muitas vezes a gente tem esse lugar da gratidão meio romantizado, né? Então, para a gente entender que é, o que significa estar grato no Senhor, render a Ele ações de graça, como a palavra de Deus fala, né? E eu achei isso muito bonito, eu veio de compartilhar aqui com vocês. Quando a gente estava falando, quando a gente leu a parte das viúvas,
eu me lembrei muito do que aconteceu com o meu pai. O meu pai, ele era uma pessoa difícil, muito amargurada, e nós sabíamos que ele tinha problema com a mãe, porque isso era muito claro, né? A mãe dele era uma pessoa amargurada, confusa, minha avó. E ele era um sequelado nesse lugar. E claro que isso impactou a vida de todas nós, né? Das, das três filhas e da minha mãe. Então, foi por causa do relacionamento com meu pai que eu acabei me tornando psicóloga. Enfim, o meu pai, ele estava bem de saúde, e tanto eu como a minha irmã mais velha, nós éramos kardecistas na época, nós começamos começaram a acontecer coisas assim que a gente começou a ler espiritualmente, que era uma mudança que estava relacionada ao meu pai. Então, nós começamos a fazer, que nós chamamos, né, no kardecismo, de tratamentos espirituais. E nesse movimento, eu tive, depois que eu fui fazer as ligações, eu dei um livro para o meu pai, eu já tinha dado vários, ele não lia nenhum. Mas esse livro ele leu. E aí depois a minha mãe contava que ele lendo esse livro, ele começou a despertar para um monte de coisa e começou a falar com a minha mãe se será que a mãe dele o perdoaria, porque eles tinham tido uma relação complicada. E a minha mãe, sim, óbvio que sim. E ele começou assim, nós não sabíamos, né? Mas nos últimos 2 meses de vida dele, ele começou a falar um monte de coisas que nós gostaríamos de ter ouvido uma vida inteira, e a minha mãe teve essa oportunidade. Ele começou, o Senhor amoleceu o coração dele. Ele chegou num lugar de perdão. Pela conversa dele, depois nós tivemos a oportunidade. Minha mãe ia contando, né, que a gente já não morava mais com eles, né? Que ele começou a falar de perdão de uma forma, assim, sobrenatural. E depois o meu pai ele teve um AVC hemorrágico, ele caiu morto. E só depois, agora eu começo a perceber o quanto que o Senhor fez aquilo para nos preparar, né? Porque realmente, quando o nosso pai caiu duro e morto, ele ainda ficou no hospital alguns dias, porque ele teve uma morte cerebral. E aí tem todo um processo para se concluir a morte, fazem testes e tal. E nós quatro, né? A minha mãe e as filhas, nós estávamos bem. Por que que nós estávamos bem, apesar do sustão? Porque ele estava bem, de repente, puf, caiu morto. Porque ele estava bem, ele estava em paz. Ele não morreu amargurado, ele não caiu duro e amargurado. Então, aconteceu isso, gente. Nós estávamos lá no hospital, porque ele ficou alguns dias na UTI, porque foram fazer um teste e ele mexeu o pé. Eles fazem os testes e ele mexeu o pé. Aí você tem que esperar um tempo, vir uma outra equipe fazer um outro teste para saber realmente se a pessoa está morta. E ele estava, mas teve esse tempo, ele mexeu esse pé. E ele tem 10 irmãs, então acho que ele mexeu o pé. As minhas tias iam lá no hospital e nós consolávamos as nossas tias, as irmãs dele. Ele foi o primeiro irmão a morrer. Ninguém estava preparado. E aí nós estávamos consolando. Nós estávamos consolando as pessoas. A minha mãe estava consolando as cunhadas. Nós que tínhamos de ser consolados e não, aconteceu o contrário. Mas por quê? Foi tão bonito isso que o Senhor fez com a gente, porque nós sofremos tanto na mão do meu pai, com aquela angústia dele, aquela rejeição, aquela coisa louca. Mas quando ele morreu daquele jeito, nós estávamos consolando. E aí ninguém tinha Deus na época, ninguém. Hoje eu até tenho primos convertidos, assim, mas assim, uma família muito grande. Todo mundo vinha revoltado ou vinha assim, ele vai acordar, sabe? E é porque você olhava assim, meu pai estava perfeito, mas ele estava morto, né?
E a gente sabia, porque o próprio médico falou, olha, ele mexeu o pé, mas nós vimos, claro que poderia acontecer um milagre. Nós vimos a foto do cérebro dele. Não tinha mais nada, era uma mancha, né? Foi hemorrágico, então fez assim no cérebro dele, uma implosão. Mas nós tínhamos ali fé e foi uma coisa assim muito tranquila, sabe? Com todo sofrimento. Claro que depois eu chorei, óbvio, sofri muito, mas o Senhor fez aquilo nos últimos tempos, assim como aquele moço do livro que começou a ler sobre gratidão e falar com a esposa e falar com a esposa, falar com a esposa, quer dizer, ele ia morrer mesmo, né? O Senhor estava fazendo o quê? Ele estava fortalecendo a fé da esposa, né? E aí isso veio muito forte, assim, um- uma compreensão. É claro que na época, né, isso aconteceu há muitos anos, eu tive uma compreensão um pouco diferente. Hoje eu tive, lendo esse livro, eu fiquei mais agradecida ainda por esse trabalho, sabe? Que foi feito na minha família, assim, em 2 meses. Entende? Um livro, quantos livros eu tinha dado para o meu pai? Muitos. Mas nesse ele leu inteirinho e o tema tinha tudo a ver, né? E eu também peguei aleatoriamente, eu fui numa feira de livros. Ai, que legal, gostei da capa, tinha a ver, levei para o meu pai. Acho que dei no Dia dos Pais, em agosto. Ele começou a ler em, tipo, outubro e morreu em novembro. Então foi muito interessante isso, né? Como o Senhor faz tudo de uma forma, né? Nenhuma família está desamparada, né? É nos detalhes, né? Detalhes Nos esses que a gente não consegue alcançar nunquinha, nunquinha. Nunquinha, nunquinha, Porque nunquinha. é por isso que vem para todas as coisas cooperam. E não é sobre estado de poliana, é entender. Quanto mais você entende quem é Deus e o como ele está presente nesses detalhes todos, pensa, gente, como? Nem no chat GPT, do chat GPT nós ia conseguir chegar nessa Não, maquinação toda. Chega. não, E aí tu vê a beleza de Deus nesse lugar, até mesmo na dor, e na manifestação, e no resultado que ela gera em nós, porque sempre nos forja para algo positivo. Da sim, mesma forma que você se tornar, assim como eu, e as nossas profissões, elas vêm desse lugar de compensação, de tentar resgatá-los, salvá-los, consertá-los e etc, etc. É positivo, porque para a gente se tornar um bom profissional, a gente tem que necessariamente passar por situações. Não tem como exato. tu se tornar um Não bom tem, profissional se você não tem bagagem para isso. Então, tem que ter exato. uma bagagem para poder conseguir conduzir a pessoa depois. Mas como é que a gente vai produzir essa bagagem? Não é na academia. Não Não, é só na vida. vivendo, só É na vivendo. vida, é na experiência. Então Deus pensa: aqui teremos uma pessoa que vai cuidar de pessoas. Como é que ela chega nesse lugar? Aqui teremos uma pessoa que vai é, ser para os outros uma voz de Deus, que seja o que a gente está fazendo agora, por exemplo, no Jardim de Oração, trazendo, estudando e buscando e querendo saber mais de Deus, essa insanidade assim de busca. Como é que a gente chega nesse lugar? A gente tem que passar por um deserto gigantesco, por tribulações e mais tribulações que vão gerar em nós essa força. Aí tu pensa, Sim. gente, na hora que tá produzindo a força, não tá bom, não. Mas depois a gente percebe, gente, que legal. Realmente. É fantástico, eu estou emocionada aqui, emocionada. Na época, eu já tinha ficado, porque foram coisas muito sobrenaturais, assim, sensações que eu tive em casa, nós éramos já casadas, eu tive, a minha irmã teve na casa dela, e nós começamos a fazer movimentos sem uma falar com a outra, porque a gente sempre foi um pouco meio esquisita, assim, né? E depois que a gente veio saber do que tinha acontecido comigo, o que tinha acontecido com ela, no mesmo momento, na mesma época. E falas do meu pai para minha mãe, meu pai era uma pessoa, você pensa num ogro,
um ogro. Meu pai era um ogro, sabe? No falar, nossa, ele era complicado mesmo. E ele falou, inclusive, antes da morte dele, que, eu já sou velho, mas será que quando eu morrer eu consigo doar alguma coisa? Estavam vendo alguma coisa na televisão. Minha mãe falou, capaz, não sei, né? Se serve alguma coisa, né? E aí ele falou assim, então, se eu morrer, se puder doar alguma coisa, pode doar. Adivinha, né, gente? Ele teve uma morte cerebral. O coração batia. E aí eles vêm no hospital perguntar. E a gente teve que dizer sim, né? Eu não sabia disso. Mas na hora que a pessoa veio me perguntar, estava eu e minha mãe. A minha mãe falou sim. E eu vi que ela ficou bem incomodada. Eu falei, mãe, por que que você falou assim? Você tá assim? Ela falou, não, eu tô assim porque eu tô chocada que o seu pai falou para mim. E assim, ela falou, a gente nunca teve essa conversa. E meu pai conseguiu ser doador, né? Então foram coisas assim muito, muito sobrenaturais. Se não, não tem como você não ler uma história dessa. Então a viúva ali firme, eu vi muito nós no velório da minha mãe, do meu pai, sabe, com aquela família enorme, todo mundo sem entender nada, mesmo no hospital, todo mundo ali achando que ele ia acordar, que ele ia acordar, que ele ia acordar, pelo tempo que ele ficou, né? E, e ainda assim oramos, fizemos orações, né? Mas assim, nós como kardecistas, na época, a gente estava fazendo oração não por um milagre, a gente estava fazendo uma oração para que tudo tivesse um bom desfecho, entende? Mas não deixou de ser também uma oração, né? A gente realmente criou ali receptáculos, né? E é uma coisa legal, porque a gente já falou disso, né, Sheila? Parece que tudo que a gente fez estava errado, né? Tudo estava errado, então agora a gente se converteu, tem que fazer, né? Mudou tudo. É vida nova. Mas muita coisa do que a gente fez estava certo, né? Foi com a permissão de Deus. Deus trabalhou ali também, né? Ele agiu a vida Não toda. só com a permissão de Deus, né? Mas era Deus ali, Era Deus. Era porque Deus não há nada agindo. fora dele. Então não há nenhum caminho que possa ser, não, isso aqui a gente surpreendeu Deus e fez algo que ele não estava controlando ou coordenando. Eu vou fazer cosquinha em mim mesmo para mim dar risada. Isso é imaturidade. Eu li esse final de semana, eu acessei um livro de uma moça chamada Florence Scovel Shinn, fala sobre manifestação da realidade e tal, não sei o que, ela é uma cristã. Me caiu de paraquedas esse vídeo dela, eu comecei a ler e pensei, olha que interessante. É muito do Guerra de Conquista, tá escrito ali, eu achei, olha, gente, que legal. Aí eu fui ler. Aí ela fala assim que não acreditar ou não acreditar que Deus está em tudo, ou como é que era? Eu não sei direito, eu repeti porque eu recém comecei a ler. Mas ela fala que não ter essa crença de que Deus está em tudo é ter a fé no mal. Porque ou você tem a fé em Deus ou você tem a fé no mal. Se você pensa que as Tá, coisas são ruins, que tudo é para o bem, se você não crê nisso, você tem fé no mal. Eu pensei, gente, fé no mal. Ou a gente tem fé em Deus ou a gente tem fé no mal. Eu pensei, frase de impacto. Será que eu tô tendo fé no mal? Ela disse assim: se você tem medo, você tem fé no mal. Se você tem medo, a palavra diz: não temas, não temas, não temas, não tenha medo, não tenha medo, não tenha 365 vezes. Ou seja, todos os dias, não tenha medo, porque o medo diz que você acredita no mal. Ou seja, você tem fé no mal. Aonde está firmada a sua fé? No bem, que é Deus, tudo é para o bem, ou de que existe uma força chamada mal? Assim, fantástico! E é a mesma coisa da gente na nossa conversão através desse pentecostalismo infantil de guerra, dizer assim, não, isso aqui é do mal, as tuas escolhas são más e você fez as coisas ruins. Não, todas as coisas cooperam para o bem, porque todas estão sob comando de Deus, que é um. É muito legal. Gente, eu preciso Isso, ir. Uma.
Deixa eu só falar uma coisa rapidinho. Isso não é uma conversa que a gente consegue ter com todo mundo. Não é. A gente não consegue. Tem pessoas que não alcançam esse entendimento. Vou te falar que isso é muito difícil. Dependendo de onde você falar, as caras vão fazer assim pra você, ó. Como é que é, Sheila? Vão te botar pra correr. A gente tem que se sentir aqui nesse lugar privilegiadas para a gente alcançar esse nível de consciência espiritual, porque, sinceramente, é muito difícil. Até você entender que esse sistema corrupto e difícil existe, por quê? Porque é daqui que a gente vai conseguir chegar no lugar de ser governado na eternidade. Então, assim, é uma abertura de. É uma explosão de mente, assim. Mas como diz no meme, né? Não estão preparados para essa conversa. Tem muita gente que não está preparada para essa conversa. Fala igual a Duda fala um meme que é heresia, já viu? Heresia! Depois eu mandava assim, desliga essa televisão, heresia! A Duda brinca a beça comigo. E ela fala, cara, mãe, se tu começar a ter seus papos cabeça com os outros, né, vai querer te bater. Eu falo, então nem aí. O Por Jardel aí. chegou nessa conclusão na, Também? na, no Homens do Reino, que é o ministério masculino da igreja, na nossa igreja. Ele disse, cara, tô muito grato por ter ido, porque às vezes a gente se desconecta pelo fato de a gente estar aprendendo coisas novas e tendo essa maturidade espiritual, entendendo esse mal que não existe e que tudo coopera para o bem, etc, etc. Ele disse que chegou lá na quinta-feira e aí ele perguntou para o irmão que estava organizando o retiro dos teens. Ele disse, aí, irmão, como é que tá o negócio do retiro? Tá tudo certo? Ele, bah, irmão, tá difícil. O inimigo tá se levantando. Ele começou a rir. E aí ele começou a explicar pro irmão que o inimigo não existia, no sentido de, o que tá botando força do inimigo. Aí ele disse que o irmão olhou assim e foi conversar com outra pessoa. Tipo assim, não entrou. Ele ficou assim paralisado, né? Olhou, virou pro lado e foi conversar com outro irmão. Tipo, não respondeu, ficou duro. E aí o Jardel disse assim, não entrou. Não, ele simplesmente paralisou, olhou pro lado e foi conversar com outro irmão. E ele disse assim, cara, muito legal. Daí ele disse pra mim, a gente precisa ir mais, voltar à rotina de ir mais pra igreja, porque a gente pode plantar essas sementes de paz. Porque se é plantar semente de paz, enquanto alguém tá pensando na guerra, que ele tá lutando contra o inimigo, vem alguém e diz assim, tá tudo bem. É plantar semente de paz. Gente, preciso ir, preciso mijar, agradecer os meus furinhos e comer. Beijo pra todas. Até.